Carlos Pegoraro Stefanello. Eu cheguei em Glória de Dourados em 1978. Dourados foi um município que teve seus altos e baixos e foi de forma singular afetado e contribuiu com o sistema produtivo da região, né? Nós somos o maior produtor de amendoim do estado, somos o maior produtor de algodão do estado e café também, né? Café. E em 1975 teve a grande geada preta que atacou todos os cafezais do Paraná e Mato Grosso do Sul, que provocou para o município de Glória de Dourado um êxodo em torno de 70 a 75% da população foram embora para Mato Grosso e para Rondônia em função do que se perdeu tudo que se produzia, né? O município partiu então para um sistema diversificado de produção. Era café, milho, algodão, feijão, mamona e seguindo vários ciclos. Então isso dentro da década de 70. Já na década de 80 começaram a surgir um processo de organização que a GRAER começou a trabalhar com os produtores. Nós começamos a trabalhar da forma de organizar esses produtores em grupo, né? E fazer com que eles pudessem vivenciar melhor e tentar buscar alternativas de baixo custo e de baixo risco produtivo. Isso fez com que a gente organizasse essas comunidades na época em 15 associações de produtores e com isso foi criado a primeira grande feira de produtores rurais que foi criada ao lado do Banco do Brasil. Em seguida ela foi aumentando, passou a ser chamada de FEMIC, né, que foi feita no Salão Paroquial. E em 1983 foi criado esse departamento aqui que é do DEFAP, né, onde foi a primeira grande exposição da FEMIC, da Expo Glória, transformando a FEMIC num grande centro produtivo, né? O DEFAP, onde está localizada a GRAER aqui, foi o centro de produção e de desenvolvimento da agricultura familiar, que ainda é hoje, né? Então, com isso fez com que algumas atividades já na década de 90, a gente partisse por uma evolução no sistema produtivo diferenciado, que seria produção de leite tecnificado. Nós importamos 5.000 animais nessa época. A introdução da avicultura industrial com os pequenos produtores, a introdução da suinocultura também. A sericultura, nós tínhamos em torno de 300 produtores desenvolvendo a atividade. E de uma hora para outra o mercado fez com que fosse perdendo essa estrutura e permanecendo hoje praticamente parte da pecuária de leite, tiveram que vender todo o gado em função de que não existia mais preço, aqueles 5.000 animais que nós compramos, perdemos, né? E a gente se sentiu como extensionista à mercê da dificuldade de um desenvolvimento que a gente sempre tinha como um grande benefício, né? A gente sofria com o produtor, a gente trazia tecnologia favorecendo e sofria com ele pelas dificuldades que ele encontrava. Ele tinha uma dívida para pagar e a gente sabia de que foi um trabalho nosso e que a gente às vezes tinha colocado o produtor nesse meio do caminho. E não era isso que a gente esperava que acontecesse. E como extensionista a gente viu muito esse aspecto aí dessa interação. E a gente tem vários produtores aqui que a gente pode destacar como pessoas que passaram e que viveram a história deles e a história da GRAER dentro desse contexto todinho. Francisco Rigata é um dos produtores que está aqui comigo, né? E a gente vai ouvir dele um pouquinho da história. Ele é um dos pioneiros dentro dos programas que a GRAER desenvolve, né? E que a gente tem ele como um dos exemplos que possa ser aproveitado como forma de desenvolvimento e de atuação de uma instituição a nível de estado. Já faz 50 anos que eu moro aqui em Glória de Dourados. A gente chegou aqui no ano de 1972 aí para mexer com a terra, plantar lavoura. Mas as primeiras safras que a gente plantou quase não colheu amendoim nem algodão. Aí a gente começou a procurar o Agraer. Aí os técnicos
foi lá e orientou para fazer a análise de solo, colocar calcário. Aí a coisa começou a melhorar. Aí já produziu mais. Aí a gente começou com a criação de bicho da seda e em seguida o gado de leite. Mas na época o gado de leite era um gado comum. Mas os técnicos do Agraer falaram que tinha que começar com um gado comum para a gente aprender a adaptação do gado e do produtor também, né? Aí na época plantava napiê, cana, para a época do inverno, né? Então as lavouras foi bicho da seda, leite, e depois foi criação de aviário, e no meio do aviário foi a criação de peixe, que a gente começou também, né? Criação de tilápia. Então nessa época que a gente chegou aí eu tinha 17 anos, e depois com 23 anos eu casei, mas sempre trabalhando na propriedade. Aí eu tenho um casal de filhos. E o grande destaque que eu coloco é de que foi um processo de sucessão familiar, que hoje tanto se prega essa ideia de que o filho tem que permanecer na propriedade, desenvolvendo a atividade que os pais tinham. São 44 anos de vida de extensionista, praticamente vividos aqui em Glória de Dourados. O ambiente que a gente conseguiu formar com as pessoas que conviveram com nós aqui foi suficiente para a gente formar a nossa casa e se sentir bem trabalhando em Glória de Dourados, como extensionista, com a equipe nossa que está aqui e os produtores que sempre participam do nosso processo e sempre estão trazendo para nós alguma coisa. Vem queijo, vem manga, vem doce, sempre vem alguma coisa de boa. Vem limão, vem de tudo isso aí. São os produtores, esses produtores que estão aqui, né? A dona Marta também, que é uma das produtoras que está aqui. Ela faz parte dessa família que a gente consegue congregar, né? E eu sempre coloco para as pessoas que aqui é a nossa casa, a nossa equipe, e somos uma família e temos que viver como família. Tudo que é feito no escritório de Glória Dourado, da Agraer, é um trabalho da equipe. Vive com os produtores também, né? Isso faz com que a gente tenha um respeito muito grande fora do escritório de Glória Dourado. A gente é respeitado em todas as instituições como a Agraer, que desenvolve o grande trabalho de desenvolvimento da atividade, né? Dizer que a gente é muito agradecido e força sempre.